Quando Deus se cala. O que acontece quando escolhemos o pecado? Existem momentos na caminhada cristã em que oramos, buscamos, jejuamos, mas o céu parece estar em silêncio. Deus não responde. Sua presença, antes tão real, agora parece distante. E então surge a pergunta angustiante: onde está Deus? No entanto, nem sempre o problema está no silêncio divino. Às vezes, o silêncio de Deus é um espelho que revela o ruído do pecado não confessado dentro de nós. 1. O silêncio de Deus. Não é ausência, mas um chamado. Deus não abandona os seus filhos facilmente. Ele é longânimo, misericordioso, paciente. Mas quando escolhemos viver no pecado, especialmente aquele que escondemos, justificamos ou ignoramos, começamos a construir uma barreira espiritual entre nós e ele. Isaías 59:2 diz com clareza: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o eco da nossa própria escolha. Não é que ele tenha se afastado por capricho, mas nós que decidimos caminhar para longe. 2. Davi. O rei que experimentou o silêncio. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também viveu momentos de escuridão profunda por causa do pecado não confessado. Após seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias, Davi tentou esconder seu erro. Continuou como rei, como adorador, mas dentro dele, algo morreu. No Salmo 32, ele descreve esse momento: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Salmo 32, 3, 4. Davi experimentou o peso da culpa e da ausência da comunhão com Deus. O pecado escondido o fazia adoecer por dentro. Não importa o quanto ele aparentasse estar bem por fora. Por dentro, ele estava em ruínas. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Não havia paz. Só silêncio. 3. O pecado cala a voz de Deus. O pecado, quando não tratado, gera consequências espirituais gravíssimas. Entre elas, a mais dolorosa é a quebra da intimidade com o Senhor. Deus é santo. Ele não compactua com o erro. E enquanto insistirmos em viver com pecados guardados no coração, a presença do Espírito se entristece. Efésios 4:30 nos alerta: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso não significa que Deus nos abandona completamente, mas sim que a sensibilidade à sua voz se perde, a paz se desfaz, o discernimento se embota, começamos a nos sentir confusos, distantes, frios espiritualmente. 4. Quando o coração se endurece. O grande perigo do pecado não confessado é que ele começa pequeno, mas vai calejando o coração. O que antes nos incomodava passa a parecer normal. A consciência se torna insensível. Continuamos frequentando igrejas dizendo amém, lendo versículos, mas o coração está longe. Hebreus 3:13 adverte: para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Essa é uma das estratégias mais sutis do inimigo: fazer você acreditar que está tudo bem, mesmo quando está tudo errado. Ele quer que você viva anestesiado, sem arrependimento, sem confrontar seus erros, e quando percebemos, já estamos longe demais. 5. O silêncio de Deus pode ser graça. É importante entender que o silêncio de Deus, em muitos casos, é uma forma de misericórdia. Quando ele se cala, ele está permitindo que a ausência da sua voz nos incomode, nos leve ao arrependimento, nos faça desejar novamente a intimidade. Apocalipse 3:19 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se hoje você está vivendo um período em que parece que Deus se calou, pergunte-se com sinceridade: há algo não confessado?
Há algo que você tem escondido de todos, mas sabe que está errado diante de Deus? Essa pode ser a razão do silêncio. E ao invés de te punir, Deus está te chamando de volta. 6. Confissão. O caminho de volta. A boa notícia do Evangelho é que sempre há caminho de volta. Deus nunca fecha a porta para o coração quebrantado e arrependido. 1 João 1,9 declara: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar não é apenas dizer eu errei. É trazer à luz aquilo que estava nas trevas. É reconhecer o pecado como algo sujo e destrutivo. É parar de justificar, parar de esconder, parar de minimizar. É expor para ser curado. Davi fez isso no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Salmo 51, 10, 11. Davi sabia. O que ele mais precisava não era de posição nem de aparência, era da presença de Deus. E essa presença voltou quando ele rasgou o coração diante do Senhor. 7. Deus fala. Novamente ao coração, que se rende. A maravilhosa promessa da Bíblia é que Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando há arrependimento genuíno, a comunhão é restaurada. A voz de Deus volta a ser ouvida. A paz retorna. A alegria da salvação renasce. Veja o final do Salmo 32, após Davi confessar: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia e me envolves com cânticos de livramento. Vetos 7. O mesmo homem que antes estava gemendo em silêncio, agora canta. Ele voltou a ouvir a doce voz do Pai. O pecado foi arrancado. O peso se foi. A luz brilhou novamente. 8. O pecado pode te calar, mas Deus pode te levantar. Talvez você tenha pecado. Talvez tenha caído. Talvez tenha errado feio. Mas o que define sua história não é o erro que cometeu, e sim o que você vai fazer com ele agora. Não fuja de Deus. Fuja para Deus. A mulher adúltera, João 8, foi exposta publicamente, mas encontrou nos olhos de Jesus perdão e restauração. Ele não aprovou o pecado, mas também não a condenou. Ele disse: vai e não peques mais. Esse é o chamado hoje. Não viva mais em silêncio, escondido, distante. Volte. Confesse. Recomece. Conclusão. Deus ainda está chamando. Você. Se Deus tem estado em silêncio, talvez seja a hora de olhar para dentro. Não com culpa destrutiva, mas com a coragem de quem quer voltar ao lugar da comunhão verdadeira. O pecado nos afasta, mas o arrependimento nos aproxima. A confissão cura, a verdade liberta. Hoje, Deus não quer te condenar. Ele quer restaurar. E Ele está pronto para falar com você novamente. Se você estiver pronto para ouvir e se render, quando Deus se cala, é hora de fazer silêncio dentro de si e perguntar: Senhor, o que precisa ser tratado em mim